Diálogo ecumênico, os velhos católicos. Em 1870, o Concílio do Vaticano I proclamou a infalibilidade do Papa quando definiu proposições de fé ou de moral, ou quando define proposições de fé ou de moral. Essa definição do concílio, que não era mais do que a expressão de quanto já se acreditava e vivia na Igreja, não foi aceita pelo sacerdote Inácio Dollinger de Munique, na Alemanha. Isso levou a sair da Igreja Católica juntamente com alguns adeptos para fundarem o ramo dos Velhos Católicos em 1872. Em 1889, estes se uniram aos jansenistas, pequeno grupo de cristãos que se haviam separado da Igreja em 1723 e viviam na Holanda. Formaram assim a União de Utrecht, que conta aproximadamente 100 mil fiéis. A Igreja de Cristo. A quem pergunte qual é o conceito de Igreja de Cristo diante deste conjunto de denominações cristãs, respondemos: a Igreja de Cristo compreende todas essas denominações porque cada uma delas possui elementos da Igreja, a Bíblia, a tradição, alguns sacramentos, a prática da oração, o martírio. Mas a Igreja de Cristo só subsiste plenamente na Igreja Católica Apostólica Romana, governada pelo Papa e os bispos em comunhão com ele, pois somente nesta se encontram todos os elementos que, por instituição divina, devem integrar a Igreja. Ver a Constituição Lumen Gentium, número 8, o Decreto Unitatis Redintegratio, número 4, do Concílio Vaticano II. As denominações não católicas estão em comunhão imperfeita e incompleta com a Igreja de Cristo. Todos os cristãos devem esforçar-se para que tal comunhão se torne completa mediante a oração e a fidelidade de cada um à sua vocação. O Espírito Santo fará que descubram o caminho de volta à comunhão integral. Somente a escritura? Tradição oral e tradição escrita. A questão básica no diálogo entre católicos e protestantes é a de saber de que fontes podemos depreender as verdades da fé. Os protestantes respondem que somente a Sagrada Escritura é fonte de fé, ao passo que os católicos afirmam que a palavra de Deus é a fonte da fé, palavra transmitida por dois canais, a tradição oral e a tradição escrita, ou a Sagrada Escritura. Baseados na sua premissa, os protestantes perguntam como se pode provar pela Sagrada Escritura a virgindade perpétua de Maria, a existência do purgatório, o primado de Pedro. Esta colocação do problema sugere algumas reflexões que mostrarão como estamos diante de um equívoco cuja solução não é difícil. A tradição oral é a tradição escrita. O cristianismo procede do fato de que Deus quis revelar aos homens o mistério de sua vida, assim como o seu plano de salvação. Uma palavra quis dizer-nos que o homem foi chamado à filiação divina, comungando com a vida das três pessoas da Santíssima Trindade. Recebeste o Espírito pelo qual clamais Abba, Pai. Está na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. A revelação iniciada com o patriarca Abraão no século XIX a.C., continuada através dos séculos do Antigo Testamento, foi consumada por Jesus Cristo, via a Constituição Dei Verbo, números 2 ao 4. Ora, sabe-se que a revelação de Deus aos patriarcas, aos profetas e aos apóstolos se realizou sem o concurso da escrita. Os antigos só rara e dificilmente escreviam, pois esta arte era penosa e cara. As mensagens eram transmitidas por via meramente oral. Considerando agora o Novo Testamento de modo especial, verificamos que Jesus Cristo nada deixou escrito nem se preocupou com a redação dos seus ensinamentos. Apenas mandou aos apóstolos que fossem pregar pelo mundo inteiro, ver Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, Marcos capítulo 16, versículo 15. Acontece, porém, que os apóstolos e discípulos, ao anunciarem a boa nova, experimentaram a necessidade de escrever algo. Ora, tratava-se de responder a dúvidas de cristãos recém-evangelizados ou de atender a problemas da vida cotidiana dos mesmos. Vejam-se as cartas de Paulo. Ora, tratava-se de deixar aos fiéis uma síntese de quanto havia sido pregado pelos apóstolos, vejam seus evangelhos. É de notar, porém, que os autores de tais escritos não tiveram em vista expor de maneira sistemática e completa os ensinamentos de Jesus, como eles mesmos declaram. Muitos outros prodígios fez ainda Jesus na presença dos discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e seguintes. Tradição com T maiúsculo significa, no caso, a transmissão ou entrega de dados, doutrinas, leis, histórias. Tradere em latim equivale a dar ou passar além ou para alguém. Então, há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas se escrevessem uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se teriam de escrever, segundo o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Os apóstolos evangelistas consignaram por escrito aspectos da vida e da doutrina de Jesus, atendendo a necessidades esporádicas das comunidades cristãs. Disso se seguem conclusões importantes, como veremos a seguir em outro vídeo, em outra aula.
Beleza? Por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta la vista, babes, e até a próxima.